Boa tarde, turma de sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, turma, vamos para mais uma aula de ciências nesta quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Então, eu convido vocês agora a pegar o livro de ciências de vocês e acompanharem o conteúdo comigo, nosso novo conteúdo, né, que iremos estudar, que é justamente o capítulo 5, que no livro de vocês se inicia na página 112. Então, no capítulo 5, conforme a imagem que está aí na tela de vocês, nós vamos estudar sobre condições de saúde. E para a gente estudar sobre condições de saúde, a gente tem que primeiro raciocinar ou pensar sobre o que é saúde. O que é ter saúde para vocês? O próprio livro de vocês, na página 112, ele traz uma definição do que seja saúde, né? No segundo parágrafo, diz o seguinte: a saúde pode ser considerada um estado de equilíbrio físico, mental e emocional que permite ao ser humano viver bem. Veja a figura 5.1, que é essa figura que está aí na tela de vocês. Quando esse equilíbrio é rompido, é sinal de que estamos doentes. Então, o que é a saúde, pessoal? É um estado de equilíbrio, ou seja, é quando você está bem fisicamente, o seu corpo ele está bem, você está bem mentalmente, a sua mente, né, está tudo ok, e emocionalmente, você não está com grandes preocupações, você não está preocupado com coisas que você talvez não dê jeito. Então, se você está bem fisicamente, mentalmente e emocionalmente, isso significa dizer que você está com saúde. E quando você deixa de estar com esse equilíbrio, é que nós ficamos doentes. E essa doença, ela é provocada por muita coisa, por muitos fatores que provocam essas doenças nas pessoas principalmente, né? Como parasitas, a desnutrição, né, que é a falta de alimento, a falta de saneamento básico, poluição e outros fatores que nós vamos ver mais adiante. Vamos lá, continuando. Aqui nós temos aquele tópico que eu sempre trabalho com vocês no início de cada capítulo, que é o box A Questão É, que sempre vem no início do capítulo, que são perguntas que a gente vai raciocinar, a gente vai pensar. Por quê? Porque essas perguntas elas vão estar contidas ao longo do capítulo. Então vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta diz o seguinte: que informações os governos podem analisar para avaliar a saúde de uma população e o desenvolvimento de um país? Pessoal, tem muitas informações que os governos, quando eu falo de governos, eu falo lá desde o presidente da República, passando pelo governador, até o prefeito de nossa cidade. Então, tem muitas informações que os governos eles podem analisar para eles avaliarem se a gente está bem de saúde ou não, para eles avaliarem como vai a nossa saúde. E essas informações, elas estão contidas nos chamados indicadores socioeconômicos, que são a mortalidade infantil, a escolaridade, o IDH e outros. Eu não vou falar sobre cada um deles agora, porque a gente vai falar sobre eles mais tarde, no decorrer do capítulo. Tá bom? A segunda questão: quais são os programas sociais que atendem às pessoas que moram em sua região e por que esses programas são tão importantes? Pessoal, programas sociais vão depender de cada região. Por exemplo, aqui no Nordeste nós temos vários programas sociais. Lá na região Norte, onde fica lá o estado do Amazonas, do Pará, do Acre, tem outros programas sociais. Então, de acordo com cada região, nós temos diversos programas sociais. Mas tem um programa social que ele atende o Brasil todo, que todos nós sabemos. Qual é, pessoal? É o principal programa social que atende uma grande parcela da população brasileira. O programa mais abrangente que todo mundo conhece que existe no Brasil todo.
Isso mesmo, é o Bolsa Família. Então, Bolsa Família é o programa social mais conhecido do Brasil. Mas, além do Bolsa Família, nós temos outros também que atendem nossa região. Eu creio que vocês devem conhecer alguém que já estudou, que estuda, não sei. Mas nós temos o antigo PET, que hoje é chamado de Centro de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos, que as prefeituras ofertam, né? O governo federal envia os recursos e a prefeitura oferta. Nós temos também um programa que é chamado de ProJovem, que é educação de jovens, né? Os jovens que estão fora da escola, eles voltam para a escola nesse ProJovem para aprender uma profissionalização. Então, aqui na nossa região, os mais conhecidos são esses. E por que que esses programas eles são importantes, pessoal? Porque esses programas eles visam justamente combater a pobreza e investir na educação alimentar e em mais várias outras medidas. Então, por isso é que eles são importantes, porque o principal objetivo dos governos ao estabelecer esses programas é fazer com que as pessoas elas se qualifiquem, as pessoas elas tenham melhores oportunidades e consigam sair de situações de extrema pobreza. 3. O que é segurança alimentar? Que medidas devem ser tomadas para evitar a desnutrição? Nós temos aí duas perguntas em uma, né? A primeira é o que é segurança alimentar? A segurança alimentar, ela tem, ela tem como principal função combater a pobreza e para isso é necessário um permanente acesso a alimentos com qualidade nutricional, né? Alimentos de boa qualidade e em quantidade adequadas para a vida saudável. O que é ter segurança alimentar, pessoal? É você ter segurança de que você vai ter uma boa alimentação. Então, segurança alimentar é você ter acesso à alimentação boa e essa alimentação ela vai lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida. E a segunda pergunta, que medidas devem ser tomadas para evitar a desnutrição? Para evitar a desnutrição, é muito parecido com a primeira pergunta. Por quê? Para evitar a desnutrição, primeiramente você tem que ter uma boa alimentação para não ficar desnutrido. E se você, para você ter essa boa alimentação, os governos eles têm que fazer o quê? Combater a extrema pobreza. Porque ninguém vai ser extremamente pobre e ter uma boa alimentação. Claro que não. Então essas medidas, elas vão ter que ser tomadas, combater a extrema pobreza. E como é que se combate a extrema pobreza, pessoal? Principalmente através da educação. Todo mundo que vai para a escola, ela vai para a escola com o objetivo de quê? De crescer na vida, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa com mais conhecimento e de, consequentemente, conseguir melhores oportunidades. Não é verdade? No livro de vocês, o tópico 1 do livro de vocês está na página 113. E este tópico 1 vai falar de indicadores sociais, que são aqueles que eu falei que nós vamos começar a estudar agora. Vamos lá? Só uma rápida leiturinha. Ó, a qualidade da água, os tipos de alimento, as condições de moradia e o acesso à educação são alguns dos fatores que influenciam nossa saúde. Avaliando esses fatores, chamados de indicadores, é possível analisar o estado de saúde de uma população e criar medidas para melhorar a saúde das pessoas. Veja a figura 5.2. Pessoal, no início diz assim, ó, a qualidade da água, os tipos de alimentação, as condições de moradia e o acesso à educação. Tanto a qualidade da água, quanto o tipo de alimentação que a gente tem, quanto as condições de nossa moradia, quanto o acesso à educação, são fatores que vão influenciar diretamente na nossa saúde. Pessoal, quem é que vocês acham que deve ter mais saúde? Uma pessoa que mora muito mal ou uma pessoa que mora muito bem? Uma pessoa que mora muito bem. Pode ser que uma pessoa que mora muito bem não tenha tanta saúde. Existe muito, lógico que existe, mas a boa moradia, ela influencia diretamente na nossa saúde. A boa qualidade da água, sim, também. Quem bebe uma água bem tratada, ela tem condição de ter
uma melhor qualidade de vida do que uma pessoa que bebe uma água suja? Claro que sim. Os alimentos também. Quem se alimenta bem tem mais chances de ter mais, de ter mais saúde do que uma pessoa que se alimenta mal. Então, isso aí, pessoal, a avaliação desses fatores é chamada de indicadores. Quando você tem tudo isso, significa dizer que você tem mais saúde, poderá ter mais saúde. E aqui na figura que ele está mandando analisar, que é a figura 5.2, está mostrando o quê? Um PSF, um posto de saúde, né? Uma UBS, Unidade Básica de Saúde, que é justamente o local que a gente procura quando não temos essa saúde, né? Quando estamos à procura dela. E aqui mais embaixo, vocês observem, ó, nós temos a imagem de uma mulher, que é a vice-secretária-geral da ONU, chamada de Amina Mohamed, durante conferência em Nova York em 2016, né? Então, eu gostaria só de destacar uma fala dela. Na conferência, aí na segunda linha, ela disse o seguinte nessa conferência, ó, afirmou que mas isso ela disse em 2017, durante uma conferência. Dar um fim à pobreza é o nosso maior desafio. Para isso, é necessário que todos os países atuem em conjunto, de modo a combater a desigualdade, a fome e o aquecimento global. Então, dar um fim à pobreza é um desafio de todos os países do mundo. Mas todos os países eles têm que se unir e eles têm que trabalhar juntos para combater a pobreza. Não dar um fim, mas diminuir a pobreza no mundo, né? É para isso que a ONU serve também, que é a Organização das Nações Unidas. E um dos objetivos dela é combater justamente a pobreza. E aí está a vice-presidente. Agora vamos para a mortalidade infantil, que no livro de vocês se encontra na página 114. Página 114. Acompanhe aí, ó. O que é mortalidade infantil? A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade em cada 1.000 crianças. Em 1 ano, por exemplo. Então, vejam. O que é mortalidade infantil? Se vocês observarem aí, ele diz que corresponde à quantidade, né, ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Se você pegar, por exemplo, grupos de 100, você medir por grupos de 100, aí você conta quantas crianças naquele grupo de 100, você que eu digo os especialistas, né? Conta quantas crianças naquele grupo de 100 antes de completar 1 ano de idade morreram. 2 crianças? Então a taxa de mortalidade infantil aí está de 2 para 100. Se for de 1.000, morreram 10 crianças, então está de 10 para 1.000 no ano, por exemplo. Então, você pega uma certa quantidade de crianças de até 1 ano de idade, em um determinado tempo, em 1 ano, por exemplo, e vê quantas morreram até completar o ano, que você tem a taxa de mortalidade infantil de um país, por exemplo. E esse é um indicador importante para verificar a saúde da população de uma região. É claro, pessoal, quais são as crianças que têm mais possibilidade de morrer antes de completar 1 ano de idade? São aquelas que têm uma boa qualidade de vida ou aquelas que têm uma má qualidade de vida? É claro que são aquelas que têm uma má qualidade de vida. Aquelas que têm uma má qualidade de vida, elas têm maiores chances de falecer até 1 ano de idade. Então, isso aí é um indicador importante para verificar a saúde de uma população, né? Se tem muita criança morrendo antes de 1 ano de idade, é porque a saúde não vai bem. Se tem poucas, se o número é bem pequenininho, é porque a saúde vai bem. Então, tem como os governantes eles avaliarem como está a saúde de uma determinada população. E quais são os fatores que elevam a mortalidade infantil, os fatores que aumentam a mortalidade? Aqui eu coloquei 3 fatores. Falta de saneamento básico. O que é falta de saneamento básico, pessoal? É a falta de esgoto tratado, é a falta de água tratada, água própria para beber, é a falta de calçamento. Isso aí é saneamento básico. Então, isso aí eleva a mortalidade infantil. A falta de assistência médica à criança e à gestante, se não tem médico, né, para atender tanto a gestante quanto a criança, também pode ser que haja
um aumento da mortalidade infantil também, é outro fator. E a desnutrição, que é a falta de alimento, né, para nutrir essa criança. Aí nós temos uma imagem que ela está contida na página 114 do livro de vocês. Página 114. Ainda aproveitando essa página 114, se vocês observarem lá nessa página 114, aqui diz o quê? No terceiro parágrafo, fala assim, ó. Nas nações mais desenvolvidas, com melhores condições sociais e econômicas, como é o caso do Japão, que é muito desenvolvido, a taxa de mortalidade infantil é muito baixa, menor do que 3 mortes para cada 1.000 nascidos. Ou seja, a cada 1.000 crianças que nascem no Japão, menos de 3 morrem até 1 ano de idade. Já no Brasil, segundo o IBGE do ano de 2015, essa taxa era de 13,3 mortes para cada 1.000 nascidos. Enquanto no Japão era menos de 3, no Brasil, 13,3. Muito maior, né? Porque o Brasil é mais pobre, tem menos condições, né? Menos saneamento básico. Mas isso vinha caindo, de 26 anos para cá, todo tempo caindo, já foi muito maior. Mas quando foi em 2018, essa taxa aumentou ainda mais. Segundo o IBGE, né, segundo o Ministério da Saúde, melhor dizendo, essa taxa em 2018 ela passou para 14 crianças mortas com menos de 1 ano de idade em cada grupo de 1.000. E eles dizem que isso aí se deu por causa do surgimento do Zika vírus, que teve uma epidemia muito grande, né, do Zika vírus, que se deu a partir de 2015, e a piora em outras condições econômicas da população. E também a vacinação, que muita gente deixou de procurar. Agora vamos para a nossa última parte por hoje, que é a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? Vamos acompanhar aqui pela leitura ainda na página 114. O número estimado de anos de vida para uma pessoa desde seu nascimento é conhecido como expectativa de vida. Então é o seguinte, pessoal, é você ter mais ou menos uma ideia de quantos anos você vai viver, é a sua expectativa de vida. A minha expectativa de vida é 80 anos, é 90, é 70. Então isso aí eu chamo de expectativa de vida. A expectativa de vida no Brasil já foi muito pequena. Há muitos e muitos anos, a expectativa de vida era de 60 anos. Era muito raro uma pessoa passar de 60. Hoje, está na casa de mais de 80 anos, se memória não me falhe. Aqui, na figura 5.5, vocês podem observar aqui na imagem que tem uma médica atendendo um bebê em uma unidade básica de saúde. Isso aqui vocês acham que melhora ou não melhora na expectativa de vida? No caso, a expectativa de vida? Melhora, por quê? Porque se tem um médico atendendo crianças e todo mundo, de forma geral, quer dizer que a gente vai viver mais porque a gente vai ter uma saúde melhor, porque a gente, sempre que tiver um problema de saúde, vai ter como tratar, né? Então, aqui por último, só para encerrar a aula de hoje, tem uma frase que eu achei interessante, né? A saúde é um direito, não é um negócio. Então, todos nós temos direito à saúde, inclusive está na Constituição Federal, né? Na nossa Constituição, que é a nossa lei maior, que todos nós temos vários direitos, dentre eles a saúde, que tem que ser ofertada pelo Estado, pelos governos. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e boa aula a todos.